Olá, bem-vindos ao Judiciário em Revista. Veja nessa edição que o presidente do Supremo Tribunal Federal visitou João Pessoa e proferiu palestra sobre justiça e democracia no Espaço Cultural José Lins do Rego. Veja também que a presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba foi ao município de Solânia fazer a entrega da Casa de Apoio à Criança em Situação de Risco e Mulher Vítima de Violência. Saberá também que os internos da colônia Juliano Moreira ganharam mais cidadania com a regularização dos direitos civis. Você vai saber como foi a realização de mais um mutirão de conciliação promovido pelo Tribunal de Justiça na comarca de Santa Luzia. Veja ainda que a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça investe para melhoria no atendimento socioeducativo. E como foi a escolha dos membros do Comitê Gestor de Priorização do Primeiro Grau? Começa agora o programa Judiciário em Revista. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, esteve em João Pessoa, onde participou como palestrante do seminário Justiça e Democracia, Perspectiva de Efetividade. O evento aconteceu no Teatro do Espaço Cultural José Lins do Rego e contou com o apoio do Tribunal de Justiça da Paraíba. Justiça e Democracia, Perspectivas de Efetividade. O seminário aconteceu na manhã e tarde do dia 19 de setembro. O evento foi promovido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, em parceria com o TRF, TRT, Ministério Público Federal e Estadual e Ordem dos Advogados do Brasil. Diversos operadores do direito, interessados na conquista de um sistema de justiça mais eficiente e democrático, lotaram o Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural José Lins do Rego. A presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante, ao saudar os participantes, abriu oficialmente o evento e registrou que, pela primeira vez, foram cumpridas integralmente duas metas do CNJ. Hoje é uma data muito importante para o Estado da Paraíba, não só para a comunidade jurídica do nosso Estado, ministro Felipe Salomão, mas para todo o Estado da Paraíba. Nós estamos felizes porque, pela primeira vez, nós conseguimos cumprir integralmente duas metas. A primeira e a segunda meta do Conselho Nacional de Justiça, cujas metas se resumem no seguinte: julgar mais processos do que os processos propostos naquele ano. Então, hoje, nós temos um índice de 100% de cumprimento, aliás, 100,3% de cumprimento destas metas. Efetividade do sistema judicial e atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. Esse foi o tema da primeira conferência do seminário com o Procurador Regional da República, Fábio George Cruz da Nóbrega. Ao discorrer sobre o CNJ e o Ministério Público, o procurador falou também sobre medidas apropriadas para o aperfeiçoamento e cumprimento da missão institucional do Judiciário brasileiro. O CNJ não pode cassar decisões judiciais. E sempre que o fizer e já fez, é importantíssimo que os membros da magistratura acionem o Supremo Tribunal Federal para que esse limite continue muito bem estabelecido. Repito aqui, tanto o CNJ quanto o CNMP também têm a missão de resguardar a independência e a autonomia dos seus membros. Ainda pela manhã, ocorreu a segunda e última conferência, proferida pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, que debateu sobre o judiciário do futuro. E a partir daí, pensarmos em propostas de solução. Em 88, que é o ano da Constituição, é difícil conseguir esse número também, porque não havia CNJ, não havia estatísticas confiáveis, mas se chegou aí, pegando aqui e ali, nesse número de 350 mil ações em todo o judiciário. São variados fatores que nós temos que discutir. São soluções extrajudiciais para resolver os conflitos e impedir que eles assoberbem o judiciário. Nós temos eficiência na gestão, temos que trabalhar uma gestão eficiente do próprio judiciário, qualificar melhor os servidores e os juízes. Enfim, nós temos que pensar num feixe de medidas, que uma só não tira essa situação que nós estamos vivenciando de um judiciário estrangulado com mais de 90 milhões de demandas.
A terceira conferência do Seminário Justiça e Democracia foi proferida pelo presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que apresentou o tema O Conselho Federal da OAB como legitimador social da advocacia pública e privada. Dentre os tópicos abordados, o conferencista destacou o papel da entidade em momentos históricos da vida do povo brasileiro. Quando tivemos o golpe militar de 64, a OAB foi uma das poucas entidades do Brasil a afirmar posição contra a ditadura militar. Creio que tenha sido, talvez, se não a única, uma das únicas a continuar defendendo, por exemplo, as garantias da magistratura brasileira, como essencial Estado de Direito. O retorno do habeas corpus, portanto, o poder do magistrado de decidir sobre a liberdade, inclusive de presos políticos. Juízes, membros do Ministério Público, advogados, discutindo a justiça e a democracia. E a OAB vem tentando dar sua contribuição para a efetivação da justiça, nesse diálogo de alto nível, que certamente trará boas respostas ao cidadão, que é o único e principal responsável pela existência de nossas funções e de nossas missões. Uma justiça célere, efetiva, que assegure o direito de defesa, que proteja o direito do cidadão, é fundamental para que o Estado de Direito prevaleça em nosso país. Em seguida, um dos momentos mais aguardados pelo grande público, a chegada do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Henrique Ricardo Lewandowski. O ministro ingressou no auditório, acompanhado pelo presidente do STJ, o ministro Francisco Falcão, um dos componentes da mesa. Em sua conferência, o ministro discorreu sobre a atuação do STF e do CNJ no fortalecimento do judiciário e da democracia. Ele pontuou previsões constitucionais como democracia participativa, igualdade de oportunidade, princípio da dignidade da pessoa humana e ainda a necessidade de uma efetiva reforma política. É preciso que nós possamos dar um caráter nacional ao judiciário brasileiro, como ele de fato tem. O judiciário brasileiro é um judiciário muito interessante. Apesar dele ser estruturado de forma autônoma nas unidades federativas, os juízes todos, eles aplicam a legislação federal. A Constituição Federal, em primeiro lugar, também a Constituição, as leis federais, os juízes estaduais aplicam a legislação local, mas todos eles, de certa maneira, eles têm competência para interpretar e aplicar a legislação federal. Então, isso significa que nós temos um judiciário nacional. Nós fizemos grande avanço, penso eu, depois da Constituição de 1988, como eu disse na minha palestra, não só porque nós temos um enorme rol de direitos fundamentais, é uma Constituição das mais modernas do mundo nesse aspecto, e também porque garantiu a autonomia do Poder Judiciário, autonomia administrativa e financeira, mas é claro que nós carecemos de recursos para enfrentar essa massa enorme de processos que temos que julgar, mas nós haveremos de consegui-lo com essas formas alternativas. Os desembargadores integrantes da mesa diretora do TJPB comentaram a realização do seminário na capital e o reflexo do seu papel para o meio jurídico. É sempre bom ouvir as vozes de Brasília para saber quais são as novidades, quais são as visões legislativas para o futuro, para que o juiz se prepare para esse novo futuro, esse limiar que tem, que é realmente aproximar o juiz do dicionado. Quando eu falo juiz de primeiro grau. Esse é que deve ser valorizado e patrocinado para que se mude essa visão de que o judiciário é um poder encastelado. Para que nós possamos, a partir daí, tomarmos as decisões que possam melhorar esse padrão de jurisdição da Paraíba, que vem sendo perseguido não só pela gestão da desembargadora Maria de Fátima, como pelas gestões anteriores, e deverá continuar sendo perseguido pelas gestões futuras. Nós vamos poder crescer. Nós vamos crescer porque a presença, repito, do ministro Lewandowski vai nos trazer novos ânimos. Então, se os juízes trabalham bem, vão trabalhar muito melhor para corresponder à confiança que os ministros dos tribunais superiores depositaram no estado da Paraíba ao vir nos visitar e a dizer: a justiça existe, vamos nos dedicar a ela para que ela possa funcionar com mais efetividade. Investindo no apoio às ações sociais, o Judiciário também contribui para reduzir a violência na sociedade.
Com esse objetivo, a presidente do TJPB, desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante, foi ao município de Solânia, onde, ao lado de autoridades locais, entregou mais uma casa de apoio à criança em situação de risco e mulher vítima de violência. Inaugurada no município de Solânia, a Casa de Apoio à Criança em Situação de Risco e à Mulher Vítima de Violência Doméstica. A solenidade de inauguração aconteceu na tarde do dia 16 de setembro. Na abertura do evento, houve apresentação de grupos de música e dança. O juiz da comarca, Osenivaldo dos Santos, idealizador do projeto, assegura que a Casa de Apoio faz parte de um sonho agora realizado com o apoio do Tribunal de Justiça da Paraíba e a Prefeitura Municipal. Segundo ele, através da concretização desse mesmo sonho, a Justiça paraibana poderá, enfim, proporcionar um local seguro às vítimas de violência no município. É um sonho e uma necessidade extraordinária que todos nós, juízes, comarcão principalmente, temos no sentido de que é um ambiente que vai recepcionar a mulher que foi vítima de violência, principalmente da violência doméstica, e muitas vezes, após registrar a queixa, após ser levada à delegacia, teria que voltar para casa, para perto do seu algoz, que muitas vezes desaparecia após cometer a violência e retornava depois com todo tipo de ameaça. O magistrado ressaltou que a Casa de Apoio abre suas portas para pedidos em qualquer ação dessa natureza flagradas pela polícia ou conselho. Se houve uma violência e a mulher está em situação de risco, sem poder fazer a denúncia, sem poder ter uma assistência, então ela vem para cá e as autoridades vão agir em conjunto. E no caso da criança, é a proteção, principalmente a criança que é vítima de violência sexual. A Casa de Apoio, através de um convênio firmado com a Prefeitura Municipal, realizou a reforma da Casa do Juiz da Unidade Judiciária. A Casa de Apoio conta com cômodos ambientados, como sala de espera, recepção, coordenação, sala de psicólogos e assistentes sociais, sala de repouso feminino, masculino e infantil, brinquedoteca, copa e uma ampla área de lazer. Essa casa, quando a gente divulga ela, faz com que as pessoas tomem conhecimento de um problema que de fato existe, que às vezes fica às escondidas, né? Então a gente quer mostrar para a população que esse problema existe e que a gente está buscando, junto com o Tribunal de Justiça, com esse espaço, mostrar à população que nós temos o problema, que nós estamos buscando solução e que todos possam nos ajudar a erradicar de vez com esse problema. A presidente da Corte de Justiça, desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante, acredita que ao entregar a Casa de Apoio aos moradores de Solânia, o Tribunal de Justiça dá um importante passo em defesa de crianças e mulheres vítimas de violência. Famílias virão até aqui, mulheres virão até aqui. Aí, através deste acolhimento e o apoio de uma equipe multidisciplinar, que a Prefeitura vai colocar à disposição do Tribunal, sob a orientação do magistrado e do promotor, nós vamos ter aqui em Solânia um serviço de qualidade de apoio à mulher vítima da violência doméstica. Nós, que somos servidores públicos de qualquer dos poderes, temos a responsabilidade com a sociedade, com o setor da sociedade sofrido, desajustado, e para isso temos que unir nossos esforços para proporcionar àqueles que recorrem ao judiciário uma forma de atender às demandas e resolver os conflitos. E daqui a pouco, no próximo bloco, você vai saber que a Paraíba tem um dos maiores índices de pretendentes à adoção na região. Voltamos já. A Paraíba está entre os estados com maiores índices de procura por adoção na região Nordeste. Nossa capital concentra o maior número de interessados, com 160 inscritos.
Dados estatísticos do Cadastro Nacional de Adoção, divulgados em agosto deste ano pelo Conselho Nacional de Justiça, mostram que a Paraíba é o quarto estado da região Nordeste que possui o maior número de pretendentes para adotar, com 347 inscritos. O estado perde apenas para Pernambuco, com 725 cadastrados, Bahia, com 519 e o Ceará, com 454. Na Paraíba, os números divulgados revelam uma preocupação em relação ao perfil de crianças e adolescentes disponíveis para a adoção. A gente tem 347 requerentes na Paraíba, e em João Pessoa está em torno de 160 requerentes, né? Em João Pessoa são 44 crianças habilitadas. Então, assim, 160 requerentes para 44 crianças, e também aqui no cenário da nossa cidade a conta não fecha. O que a gente observa, a maioria dos casais tem um tipo de perfil que eles desejam adotar muito mais restrito, né? Há uma preferência por meninas, há uma preferência por crianças muito novas, né? Normalmente bebezinha, recém-nascida, que não é o perfil que a gente tem disponível hoje, né? Dessas crianças, a maioria está na adolescência, a partir dos 13 anos de idade, e é um perfil menos desejado. Além do mais, existe também a questão étnica, né? A cor. Muita gente prefere uma criança que se pareça muito com a sua aparência, com a sua cor de pele, coisas desse tipo. O Juizado da Infância e Juventude de João Pessoa conta com um setor específico que trata sobre o assunto. O juiz Adailton Lancé Porto, responsável pelo setor de adoção, explica a realidade do cadastro na capital. Tem o Tribunal de Justiça, através da Coordenação de Infância e Juventude, nós vamos empreender o curso de adoção. E na modalidade, uma das modalidades desse curso, um dos blocos, é exatamente isso, mostrar para as pessoas que a adoção é um ato de suprema de amor puro, e que as crianças, independente da idade, elas podem muito bem serem adaptadas à sua nova morada. Basta que ela receba carinho, amor e orientação. O magistrado explica quais os procedimentos para se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção. Inicialmente, ele procura a vara da infância e juventude da sua comarca. Aqui na capital é a primeira vara, Campina Grande tem uma vara única, Santa Rita tem a segunda vara e assim sucessivamente. Toda comarca tem uma vara, ou é vara única, que é específica de infância e juventude. Lá ele vai se inscrever e fazer um processo de habilitação e ficar na fila de espera, que é o Cadastro Nacional de Adoção, que esse cadastro ele é alimentado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. É preciso que sejam feitas mais campanhas, né, levando informação para a população, explicando qual é a finalidade da adoção, que não há uma idade mais oportuna para adotar, tanto que a gente nem usa mais o termo adoção tardia, né, porque parte do pressuposto que existiria uma idade certa, e não há. O que tem que existir de mais evidente é o desejo real de ser pai e mãe. E dando continuidade ao esforço concentrado nas comarcas de primeira instância no estado, o Núcleo de Conciliação do TJPB promoveu mais um mutirão. Dessa vez, foi na comarca de Santa Luzia. Veja como foi. E segue a agenda de mais um mutirão 2014. Dessa vez, o esforço concentrado aconteceu no sertão paraibano, na comarca de Santa Luzia. O Centro de Conciliação e Mediação da comarca de Patos, com o apoio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJPB, realizou no Fórum Dr. Francisco Seráfico da Nóbrega a Semana de Conciliação, que aconteceu entre os dias 16 a 18 de setembro. Essa foi a primeira experiência que nós tivemos fora de Patos, né? Então, de muitas que virão. Fico muito feliz em podermos estar contribuindo com isso e poder levar a conciliação, não só na cidade de Patos, mas a outras comarcas. Segundo a pauta realizada pela Vara Única da comarca, estiveram em pauta cerca de 227 processos relativos a litígios de família e consumo. Segundo o juiz da comarca de Santa Luzia, Rossini Bastos, só no primeiro dia de esforço concentrado foram registrados 72% dos acordos, em 54 audiências previstas. Desse montante, 31 acordos foram firmados, o que prova, mais uma vez, o real valor da justiça consensuada. Nós temos no Brasil hoje mais de 90 milhões de demandas reprimidas. Nós estamos na iminência de ser ingressado no nosso ordenamento jurídico o Código de Processo Civil.
E o Código de Processo Civil prestigia sobremaneira a cultura do acordo. À medida em que coloca na frente do ato citatório já a audiência de conciliação. A parte é convidada para vir a juízo para uma conciliação sem necessidade de custos com advogados, e ali, uma vez não sendo solucionado por acordo, a parte vai sair citada da audiência e constituir o advogado para poder apresentar sua defesa. A Semana de Conciliação proporcionou ainda aos estudantes da FIP oportunidade de conhecerem as práticas jurídicas de conciliação e mediação. Bastante entusiasmados, os alunos do curso de Direito, Rildian e Juliana, atuaram como conciliadores, presidindo audiências e falaram sobre essa experiência vivenciada por eles. Teve um caso que chamou a atenção de todos nós, que foi no dia de ontem, num caso de um problema na área de família, de uma querela na área de família, onde o casal vinha para discutir uma ação de divórcio e chegando aqui a gente atingiu a reconciliação. Isso foi uma coisa que comoveu a todos nós, né? Olha, é muito gratificante para nós alunos, desde o início da faculdade, ter essa experiência. Eu acho que ajuda muito no desenvolvimento, inclusive na prática processual também. E está sendo grandioso. Danilo de Freitas, coordenador institucional adjunto do Centro de Conciliação de Patos, reforçou o papel fundamental dos acadêmicos conciliadores. Uma experiência muito enriquecedora para eles comparecem e fazem questão de tentar contribuir também para a sociedade, tendo em vista que a sociedade e o jurisdicionado como um todo é que tem são os grandes beneficiários de todo o processo e toda a semana de conciliação. Para a sociedade, uma grande vantagem: a redução do tempo de tramitação processual e, consequentemente, a entrega da prestação jurisdicional com mais agilidade e rapidez. Um modelo funcional de solução de conflitos que vem colaborando cada vez mais para o descongestionamento do judiciário paraibano. Que é a descentralização da cultura de pacificação social. Não só na capital, não só nas grandes comarcas, mas em todas as comarcas da Paraíba, hoje nós assistimos juízes compromissados, juízes revestidos do intuito de consolidar a prática conciliatória nas suas comarcas. A regularização dos direitos civis foi uma das conquistas dos internos da colônia Juliano Moreira, que ganharam mais cidadania com a formalização do registro de nascimento e identidade civil. Vamos ao VT. A existência de grande número de internos sem registro de nascimento no Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, localizado na capital paraibana, fez com que o Tribunal de Justiça da Paraíba, através da Vara de Feitos Especiais, juntamente com a Curadoria do Cidadão, o Ministério Público Estadual e a Diretoria Administrativa do Complexo Psiquiátrico, se unissem para resolver definitivamente a regularização da situação jurídica dos internos. Havia uma dificuldade de quê? De receber um atendimento hospitalar, ambulatorial, receber os medicamentos através dos convênios com o governo federal para aquele paciente, porque ele não existia. Quem é esse paciente? Não, é uma paciente. Olha aqui a ficha dele. Não, mas cadê o documento? Não tem documento, minha filha. Realmente, a vida deles e da família melhorou. Eles hoje participam das atividades nas comunidades, né, com os vizinhos. Enfim, é uma transformação na vida de cada um desses pacientes. A ação conjunta devolveu a dignidade aos pacientes que há anos viviam sem o direito mínimo como cidadãos. A diretora do Juliano Moreira e médica psiquiátrica explica como era a realidade dos pacientes. Existia aquela cultura de que o paciente era para ficar no hospital, morar no hospital, e as famílias se afastavam e ficavam porque o paciente abandonado mesmo. Lá no Juliano Moreira, eles hoje têm a ficha, são cidadãos e têm direito a receber a instituição onde ele está, recebe a medicação, porque eles existem. A situação de todos os internos que estavam em tal fragilidade foi resolvida. A diretora técnica faz um relato da história de uma das internas do complexo após receber a certidão de nascimento. Ela é uma pessoa que ela tem um déficit intelectivo, né? E também uma déficit físico. Ela foi encontrada na rua,
talvez por abandono de sua família, né? E morava aqui há muito tempo e a gente dava um apelido a ela. Ela tinha um apelido. E quando ela recebeu o nome dela, ela não aceitava que ninguém chamasse pelo apelido mais. O que mais a gente sente em alguém de mudança é quando a gente vê a autoestima dela ser elevada por conta de um nome, né? Não saia daí, estamos de volta daqui a pouco. Depois de vários encontros nas diferentes regiões do estado, a Comissão de Priorização do Primeiro Grau finalizou a escolha dos membros do Comitê Gestor, que vai definir as prioridades do orçamento do Judiciário para a primeira instância. Foram eleitos nos dias 19 e 20 de agosto deste ano os magistrados e servidores que irão compor o Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau. O grupo de trabalho foi criado para atender a resolução número 194 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição. É o que explica o coordenador da Política de Priorização na Paraíba, o desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho. Esse comitê ele não tem apenas a responsabilidade de trabalhar orçamento, mas ele tem várias outras responsabilidades, e uma delas o próprio planejamento estratégico do tribunal. São 9 itens de trabalho, é um trabalho árduo, difícil, de construção. Estamos plantando uma semente importante, sob o ponto de vista da participação democrática de todos, e isso vai redundar numa política de valorização desse primeiro grau, que juízes possam se sentir mais valorizados no primeiro grau, os servidores também, os assessores, ou seja, toda a estrutura que faz o primeiro grau ter de fato um novo olhar de priorização. Na primeira etapa das eleições, os juízes candidatos receberam votos apenas de magistrados e os servidores dos funcionários efetivos. O processo foi feito através da intranet, como explica o diretor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça da Paraíba. O sistema já estava pré-programado para que a partir das 8 horas da manhã ele começasse a abrir essa possibilidade de que os servidores e magistrados pudessem fazer a votação, né, nos seus candidatos. E antes disso nós fizemos também um demonstrativo que o sistema estava zerado naquele momento, antes do início da votação. Foram eleitos na primeira etapa de votações como titulares o juiz Marcos Coelho de Sales e a servidora Candice Dantas. Já o juiz Euler Paulo de Moura e o servidor Celso Batista ficaram como suplentes. É uma responsabilidade muito grande, mas eu espero, com o compromisso que tem com a minha categoria, com a experiência que acumulei aos 26 anos de serviço no âmbito do Poder Judiciário, possa contribuir não só para democratizar, como para gerar melhores condições de trabalho para a magistratura de primeiro grau. A apuração dos votos dos primeiros eleitos foi acompanhada pelo então presidente em exercício, o desembargador Romero Marcelo. Eu vejo com muita alegria, primeiro pela votação, um comparecimento muito bom de servidores e de magistrados, né, com a eleição dos 2 representantes de cada um desses segmentos. Essa é mais uma etapa, né, nesse trabalho de priorização do primeiro grau que nós estamos levando adiante, e isso vai ser uma forma de modificação muito grande na perspectiva do Tribunal de Justiça da Paraíba. Já a segunda etapa das eleições aconteceu na sessão do Pleno e mais um juiz e uma servidora foram eleitos. Dessa vez receberam os votos apenas dos desembargadores. Foram eleitos no segundo dia de votações como titulares o juiz Manuel Abrantes e o servidor Agnello Oliveira. Já a juíza Adriana Lócio e a servidora Maria Capelletti ficaram como membros suplentes. Foram cerca de 160 votos para os magistrados e mais de 800 para os servidores, o que demonstrou uma participação de acreditar, né? E eu acho que esse é o grande mérito, né? O passo que foi dado foi muito bem recepcionado, aqueles encontros regionais que fizemos, né, as jornadas de priorização, divulgando o trabalho e aí o coroamento com a eleição.
E eu fico muito feliz porque as pessoas, parece-me que as pessoas que foram eleitas são pessoas que têm já uma história, não é, de luta, de trabalho dentro da instituição, evidentemente sem desmerecer aquelas que participaram e não lograram êxito. Mas o que é de mais importante é a qualidade de quem vai participar. Falta ainda 2 composições na área da desembargadoria e na área do sindicato para que a gente possa fechar esse comitê. A Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça foi à Escola de Serviço Público da Paraíba debater melhorias com outras entidades no atendimento socioeducativo. Veja como foi. O Tribunal de Justiça da Paraíba, através da Coordenadoria da Infância e Juventude, participou na última quarta-feira, dia 27 de agosto, do evento que teve a participação de representantes do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. O encontro com os representantes dos órgãos teve sede na Escola do Servidor Público do Estado da Paraíba. Lá foram debatidos temas como a construção do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo. O principal objetivo desse evento foi aproximar, esse diálogo entre os profissionais dos CRAS, dos CREAS e o juizado. Não é à toa que a gente teve a presença de um profissional de cada município, dos 223 municípios do estado, e hoje contou com a presença nesse encerramento do coordenador do Tribunal de Justiça, doutor Adailton, e doutora Soraya, do CAOP da Infância, para ouvir um pouco a realidade dos municípios, a situação das medidas socioeducativas em meio aberto. Soraya Escorel, promotora coordenadora da CAOP, da Infância e Juventude do Ministério Público da Paraíba, destacou alguns dos benefícios decorrentes de um plano estadual de atendimento socioeducativo voltado para crianças e adolescentes. Na verdade, todas as propostas serão levadas ao Procurador-Geral de Justiça, no sentido de fazer com que todos os promotores eles possam se articular mais em relação à questão da temática SINASE e, juntamente com todos esses atores do CRAS, do CREAS, possa fortalecer cada vez mais a política socioeducativa em todos os municípios do estado da Paraíba. Com a formulação de tais diretrizes e com o compromisso partilhado, o juiz Adailton Lacê, coordenador da Infância e Juventude do TJPB, fez uma avaliação positiva do debate e destacou o papel da COINJU no evento. Bom, a COINJU veio participar desse evento com o objetivo de ouvir as demandas que aqui foram apresentadas, as reivindicações, e levar ao conhecimento de todos os juízes que têm competência infanto-juvenil dessas dificuldades que as equipes do CRAS e do CREAS enfrentam nesse relacionamento judiciário e equipe multidisciplinar. Ainda segundo o magistrado, uma das principais reivindicações do CRAS e do CREAS é a criação oficial de uma equipe multidisciplinar a ser nomeada pelo Poder Judiciário. Uma das principais reivindicações é exatamente a questão da nomeação pelo próprio judiciário de equipe multidisciplinar. Nós já temos concurso público nesse sentido, o tribunal pretende contratar então esses profissionais para compor equipe multidisciplinar. E por hoje é só, vamos ficando por aqui. Nosso programa é uma revista eletrônica, um espaço para você conhecer e acompanhar o dia a dia do Poder Judiciário. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.